Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre fluidos refrigerantes e sistemas de refrigeração mais complexos. Então, a gente começa no capítulo 10, item 3 do Moran Shapiro, a oitava edição. Então, o que é um refrigerante? Um fluido refrigerante é o fluido de trabalho de sistema de refrigeração ou de bomba de calor. Na seleção de um fluido refrigerante, nós temos que levar em consideração alguns aspectos, principalmente desempenho, segurança e impacto ambiental. Quando a gente fala em desempenho, a gente está falando que esse fluido ele tem que ser capaz de fornecer a refrigeração necessária, no caso de um sistema de refrigeração, ou então a capacidade de aquecimento, no caso de uma bomba de calor, de maneira confiável e econômica. Quando a gente fala em segurança, a gente deve escolher um fluido que não tenha parâmetros que provoquem riscos, como toxicidade, inflamabilidade. E, finalmente, impacto ambiental. O uso de fluidos refrigerantes que não agridam a camada de ozônio ou que não contribuam significativamente para a mudança climática global. É necessário também a gente avaliar a relação entre a pressão e a temperatura. Por que isso? As temperaturas de operação do fluido refrigerante, elas estão relacionadas às temperaturas do ambiente quente e do ambiente frio. Então, a gente sabe que no evaporador, para o fluido receber calor, a temperatura dele tem que estar um pouco abaixo da temperatura do ambiente. E no condensador, a temperatura dele tem que estar um pouco acima da temperatura do ambiente. Mas existe essa relação entre a temperatura do fluido de trabalho e a temperatura do ambiente. E as temperaturas, elas estão também diretamente relacionadas às pressões de trabalho. Então, existe uma relação muito forte entre a pressão e a temperatura que a gente pode trabalhar. E é importante a gente observar que a gente deve evitar pressões excessivamente baixas no evaporador e excessivamente altas no evaporador. Outros aspectos, estabilidade química, corrosão, custo. E o tipo de compressor que a gente vai trabalhar. A gente tem compressores centrífugos, que são mais adequados para baixas pressões no evaporador e refrigerantes com grandes volumes específicos a baixa pressão. E os compressores alternativos, eles trabalham melhor em um grande intervalo de pressão, sendo mais capazes de lidar com refrigerantes de baixo volume específico. Então, aqui, ó, coloquei algumas imagens da internet mesmo, um compressor centrífugo, tá? Então a compressão é feita dentro de um alojamento especial com um propulsor alta velocidade de passa. Então o fluido entra aqui, as passas estão girando, ele recebe energia e sai com pressão mais alta. E compressor alternativo, a compressão é feita por um pistão que fica dentro de um cilindro. Então ele vai movimentando, vai comprimindo o fluido que está aqui dentro. Na literatura acadêmica, existem muitos artigos que são desenvolvidos com a seleção de fluidos refrigerantes. Então, esse artigo aqui é um artigo de referência, tá? Ele já é até antigo, ele é de 2008, mas ele fala da seleção de fluidos para um ciclo Rankine orgânico de baixa temperatura. Esse outro artigo, ele já é um pouco mais recente, eu não estou com a data dele aqui à vista, mas ele é um pouco mais recente. Então, ele está falando, ó, a seleção dos fluidos de trabalho mais apropriados para ciclos de refrigeração. Então, aqui é a mesma coisa. Aumentar variáveis que permitem aumentar a eficiência para sistemas operando com ciclos de refrigeração. Refrigerantes, hidrocarbonetos. Nós temos agora outras aplicações dos sistemas de compressão a vapor. Seria, na verdade, aqui, sistemas mais complexos. Então, o ciclo básico de compressão de vapor é adaptado para se conseguir alguns ganhos. Tá? Então, por exemplo, armazenamento de frio, um armazenamento de energia térmica envolvendo água resfriada ou gelo. Um ciclo combinado, que combina ciclos de compressão diferentes, com refrigerantes diferentes, ou então uma compressão multiestágio com interresfriamento entre os estágios. Então, por exemplo, o primeiro, né, que é o armazenamento de frio. Então, eu tenho aqui uma unidade de refrigeração, um sistema de produção de gelo e um circuito de refrigeração.
Então, de noite, esse sistema é muito usado, por exemplo, em escritórios. Então, de noite, quando não há necessidade de produção, né, de ar frio, o que que acontece? A unidade de refrigeração trabalha produzindo gelo. Esse gelo fica armazenado. Durante o dia, quando é necessário resfriar os espaços, esse gelo serve para trocar calor, né, aqui no circuito de refrigeração e refrigerar esse ambiente. Ciclos em cascata são arranjos em que se utiliza uma combinação de ciclos. Então, a gente coloca dois ciclos arranjados em série através de um trocador de calor contra corrente. Então, aqui eu tenho um ciclo de refrigeração e aqui eu tenho outro ciclo de refrigeração. E o ciclo A fornece calor para o ciclo B e faz com que ele funcione. Esse tipo de ciclo é usado quando a gente tem um fluido refrigerante que não consegue operar entre essa temperatura do ambiente quente e essa temperatura do ambiente frio. Então, é necessário colocar um em contato com o outro para permitir esse funcionamento, essa operação desse ciclo. Tá? Então, a energia rejeitada durante a condensação do ciclo A é usada para evaporar o refrigerante no ciclo B. É importante que o coeficiente de desempenho, a gente pode avaliar o coeficiente de desempenho do ciclo A, o coeficiente de desempenho do ciclo B e o coeficiente de desempenho do ciclo combinado. Tá? Então, sempre o coeficiente de desempenho ele vai ser o quê? Energia pretendida dividido pela energia gasta. A energia pretendida é essa daqui, e a energia gasta vai ser a soma das duas potências utilizadas nos compressores. Bom, e aí o texto, né, fala o seguinte: os refrigerantes nos dois ou mais estágios podem ser selecionados de modo a apresentarem pressões vantajosas no evaporador e no condensador nos dois ou mais intervalos de temperatura. E o último é a compressão multiestágio com interresfriamento. Esse interresfriamento é obtido através de um trocador de calor de contato direto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, o fluido, ele está entrando, por exemplo, aqui, né, vazão total, ela entra no compressor, então ele passou aqui, ó, 3, 4 no compressor, e esse compressor isentrópico, ele passa no condensador, onde perde calor para o ambiente, a pressão constante, a gente tem aqui a válvula de expansão, e aí ele vem nessa câmara de separação. E aí uma parte do fluido vem para cá e passa por esse ciclo, e outra parte vem para cá. Então, uma fração é jogada aqui para esse trocador de calor e o restante passa pelo resto do ciclo. Então, uma parte veio para cá e a outra parte veio por aqui. A vantagem desse ciclo é a necessidade de um menor trabalho na compressão.